Fala turma, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente nunca sabe quando vocês vão estar assistindo ou escutando a gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, essa série especial que a gente está fazendo dentro do Masters of Marketing, falando sobre Retail Media, o nosso Retail Media Club aqui com o apoio dos nossos amigos do Mercado Ads. E hoje a gente tem um bate-papo aqui com uma pessoa extremamente especial. Duas pessoas especiais, né? Uma que já esteve aqui com a gente várias vezes, a Dani, que vai se apresentar, e o Aldo, que eu geralmente não apresento. Mas eu vou deixar ele se apresentar, mas o cara é piloto de parapente. E a gente estava aqui nos bastidores falando sobre o maior susto que eu tive na minha vida, quando eu achei que eu ia morrer, porque eu peguei um vento desgraçado passando pela Cordilheira dos Andes e falei assim, agora foi, minha gente. Aldo, Dani, vamos primeiro às damas, depois a gente vai. Dani, seja muito bem-vinda mais uma vez. Quem é você na fila do pão, Dani? Eu não sou pilota de parapente, então acho que o Aldo vai ser mais interessante, mas enfim, obrigada mais uma vez pelo convite, é sempre muito bom estar aqui. Bom, eu sou a Daniela Keller, eu trabalho no Mercado Livre, em Mercado Ads já há 5 anos e meio. Desses 5 anos e meio, 2,5 à frente aí como head de indústria, atendendo moda, onde a gente inclui as marcas de esportes, autos e serviços. Então, estamos aí já mais um podcast com vocês, um grande prazer. Muito bem-vinda sempre. E você, Aldo? Conta pra gente. Tá. Primeiro, importante. Sou Aldo, sou chileno. Então, o primeiro, pedir desculpas por o portunhol. Eu sou pai, esposo de Fran, esposo de Fran, e pai de Tomás e Josefa. Isso para mim é o mais importante na vida. Depois eu trabalho na Puma. Eu sou diretor regional de e-commerce para a Latam, onde a cobertura da Latam é 5 países. Argentina, Chile, Peru, México e Brasil. E hoje estou trabalhando aqui quase um ano com o time em Brasil. Então, para mim é um prazer. Maravilha. E a parte do parapente, piloto de parapente. Muito aquele tempo negócio já que ninguém acha sobre o Aldo no Google, pô. É verdade, gente. Muito tempo já que não vou, mas sim, é maravilhoso. A sensação no ar, a tranquilidade, o vento, as ascendentes são um ponto, mas a verdade é que o resto do tempo é um espaço para ficar sozinho lá e pensar e não. E de curiosidade, como é que você entrou nesse negócio? Foi um hobby? Foi algum amigo que te... Foi Fran, a minha esposa, que regalou para mim um curso de parapente. Eu nunca voei com uma pessoa atrás de mim. Eu fiz o curso e a primeira voo sozinho. Fala sério? Sim, Que legal. Bom, esposa feliz, vida feliz. Vida feliz. Não é isso? É não é isso que diz o sempre ditado? Bom, seja muito bem-vindo, meu amigo. Sinta-se à vontade, a casa aqui é sua. Fale no idioma que você quiser, que o resto, a nossa inteligência artificial aqui, que eu estou ligando ela agora, vai ajudar a gente, tá? Eu queria começar a nossa conversa vocês contando um pouquinho, dando um contexto para a turma que está escutando a gente, que é uma turma interessada no tema de marketing, de tecnologia e inovação, sobre a parceria de Puma e Mercado Ads. Como é que começou, né? E como é que está indo? Dá um contexto para a gente. Dani, você primeiro e depois ele dá o contexto do lado da marca. Tá bom, dá um contexto inicial. Bom, a Puma começou com a gente de uma forma um pouco mais tímida em 2024. E aí, em 2025, de uma forma mais intensa, na intenção disso, crescer faturamento dentro do Mercado Livre, que a gente chama de TGMV, né? Então, faturamento da marca dentro do Mercado Livre. E aí, era importantíssimo que Ads entrasse também nessa parceria para impulsionar essas vendas. A Ads é sempre um grande impulsionador das vendas e do faturamento das empresas dentro do Mercado Livre. Então, a gente começou um trabalho muito a 6 mãos, Puma, o time comercial de Marketplace e nós, o time de Ads, e a gente vem construindo uma história de muito sucesso que eu vou dar mais detalhes um pouco mais para frente nesse podcast. Legal. Sim, de nosso lado é como a Dava fala. O ano passado foi um momento de começar o trabalho com o Mercado Livre. Tivemos aí um espaço onde eu acredito que não fizemos as coisas corretas. Agora nesse ano foi foco
e é um diferencial. A verdade é que a parceria que temos com eles é ótima e não vejo futuro sem Mercado Livre do lado, a verdade. Legal. Eu vou ler, eu geralmente não leio, mas hoje a gente vai falar sobre temas talvez um pouco mais técnicos, e aí eu acho importante, Dani e Aldo, a gente explicar um pouquinho dessas siglas que a gente vai falar, né? O case que a gente vai falar hoje tem ótimos resultados, com aumento nas buscas da plataforma, ou seja, mais de 438% ano atrás ano. Mudou a marca de patamar de 9º lugar para a 5ª marca mais buscada na categoria. Eu imagino que isso deve ser um aprendizado muito legal para compartilhar. O ROAS, né, que é o retorno no ad spending, né, de 12,7 vezes e 304% do TMV entregue. TGMV, que é o faturamento. TGMV, que é o faturamento. Aldo, o que foi essa campanha, né? E qual foi o maior desafio de sair desse lugar para o lugar que vocês estão hoje em dia? E Dani, como é que a jornada foi estruturada dentro do ecossistema do Mercado Livre? E assim, quais os recursos que vocês usaram? Eu vou trazer alguns números que eu acho bem interessantes de dividir desse usuário que está hoje no Mercado Livre, né? Então, quando a gente fala da categoria fashion como todo, a gente tem aproximadamente 35 milhões de usuários únicos navegando na plataforma. Quando a gente vai no submundo, não sei se a palavra submundo é melhor, mas enfim, quando a gente... No nicho. No nicho, não é submundo, corta. Quando a gente... quer que eu repita? Tá bom. Então, quando a gente olha a categoria de fashion como todo, a gente tem 35 milhões de usuários únicos navegando na plataforma mensalmente. E quando a gente fala especificamente de tênis dentro desse universo de moda, a gente está falando de 9 milhões de usuários navegando mensalmente na plataforma. Então, tinha uma grande oportunidade para a Puma, porque a Puma ainda... E mais uma coisa, essas pessoas que buscam dentro ainda da categoria de tênis, a gente tem hoje 70% das buscas ainda são genéricas, sem uma menção de marca. Então, tinha um grande desafio, né, dessa busca crescer para a Puma. A Puma era a 9ª marca mais buscada entre as marcas, a Puma estava em 9º lugar e a gente passou para 5º lugar. Como que isso aconteceu? Primeiro, justamente um trabalho muito sincronizado entre a Puma, que acho que o Aldo depois vai explicar, tem uma pessoa, um time exclusivo para Mercado Livre ali dentro. O nosso time comercial e o time Ads, a gente tem que trabalhar muito em sintonia, a 6 mãos, para que tudo isso dê certo. Quando a gente começou com a publicidade, Mercado Ads, a gente começou pelo nosso principal produto de performance, que se chama Pads. Né? Então, é o nosso produto de search, o mais de final de funil. Então, a gente começou com Pads. Quando a gente começou, a gente fez o que é a recomendação de colocar todos os itens dentro da campanha e trabalhar esses itens na campanha. E a gente percebeu que existia... só que quando a gente trabalha a Pads, nossa solução de performance, não adianta só você investir dinheiro em mídia. O produto tem que estar muito bem posicionado no marketplace. E por isso a importância da gente trabalhar muito a 6 mãos. Mercado Ads não é mídia exclusivamente. A gente tem sempre essa triangulação com o time comercial, porque bem ou mal, o produto está ali para ser vendido dentro do Mercado Livre. Então, ao começar a trabalhar a parte de ads com Pads, a gente percebeu que existia uma oportunidade de melhorar a qualidade do anúncio da Puma dentro do Mercado Livre. O que eu quero dizer com melhorar a qualidade do anúncio? Precificação, sortimento, foto... Todas essas questões que quando a pessoa busca pelo produto da Puma, o que ela encontra, independente de ads. E a nossa ferramenta do Pads permite a gente ver que existe uma oportunidade aí. Então, a gente estava perdendo alguns leilões, porque é uma compra de leilão, né? Por uma questão de qualidade do anúncio da Puma ali dentro. E aí, a gente voltou para a Puma e para o time comercial e demos um passo para trás e fomos trabalhar a qualidade do anúncio dentro do Mercado Livre. Eu vou deixar o Aldo explicar um pouco sobre isso. Quando a gente, em um mês, isso foi feito, né, entre esse time todo, e aí a gente começa a ver resultados incríveis, e aí eu faço pro Aldo para ele contar como é que foi essa parte comercial, e aí volta para mim e eu falo um pouco desses resultados. Legal. Sim, a verdade é que não foi só um anúncio, e não foi só uma
uma coisa que fizemos. Como já falei, o ano passado foi um experimento. E o que isso deu para a gente foi entender que o Mercado Livre não é uma loja a mais, não é um espaço a mais dentro do .com que temos daqui a 8 anos para o passado. Você tem que entender o ecossistema e você tem que ter foco. É por isso que o que fizemos foi dar foco no Meli para entender qual é o produto, melhorar muito o anúncio, trabalhar com o time de performance marketing interno para fazer esse trabalho a 6 mãos que falava, e também achar o cliente dentro do Meli, que no começo foi foco para a gente. A gente começou trabalhando muito forte no full. Hoje já estamos fazendo crescer a proposta e trabalhando também com o 3P e algumas outras opções que a Meli nos dá. Acho que vale explicar o que é o full. O full é o delivery que tem na Meli, onde o estoque nosso vai para os CDs deles e entregam em um dia ou amanhã ao máximo. Então, a capilaridade que ganhamos com isso também é muito importante. Hoje, conhecendo o cliente, tendo o produto correto, o preço correto e o catálogo bem feito, eu acredito que foi o diferencial que fez crescer muito o negócio com eles esse ano. E quanto tempo de aprendizado, Aldo? Porque você falou que você começou fazendo um experimento, o que é louvável, porque eu acho que toda vez que a gente experimenta alguma coisa, que a gente sabe exatamente o que a gente quer extrair, a chance de você experimentar, ver o resultado, consertar e expandir isso é única, né? Quanto tempo de aprendizado esse processo todo? Foi um ano? Foi menos de um ano? Foi mais ou menos 8 meses Ou seja, que pouco experimentar, tempo, né? pouco tempo, Pouco tempo, sim. Mas o reflexo na mídia a gente viu muito rápido. Então, quando a gente trouxe essa informação, né, que a gente percebia, tem um termo nas nossas campanhas de pets que se chama lisar. Então, lisar é o quanto que a marca está perdendo do leilão, né, da mídia ali, por uma questão de estrutura de anúncio, qualidade do anúncio. Desde esse momento que a gente percebeu que tinha ali uma oportunidade de trabalhar a qualidade do anúncio e a gente costurar isso junto com a Puma e o time de marketplace, em um mês, uma vez que isso tudo foi ajustado, em um mês a gente viu resultados. Então, assim, o ROAS, que é o retorno sobre investimento, cresceu 30% se a gente compara abril com junho. Que louco, hein? E eu assim, muito sinceramente, eu estava lá acompanhando o Puma, legal, funcionando. De repente, de repente eu vi o TGMV, que é o faturamento, não sei, ele cresceu de 6 a 8 vezes de um mês para o outro. Então, assim, acho que a questão do full foi realmente muito importante e todos esses outros fatores trabalhados. E aí a gente viu que a gente tinha realmente aí oportunidade, porque, de novo, se a gente tem o produto bem posicionado, a qualidade do anúncio bem feita, o Ads vem de forma muito forte impulsionar esse TGMV. E aí a gente começou com Pads, a gente resolveu o Pads e a gente falou, bom, agora a gente tem a oportunidade de incluir outros formatos. E aí a gente passa a incluir outros formatos, com os nossos formatos de display, e aí a gente vê os resultados crescendo ainda mais. Então, a gente começou com o formato de final de funil, que era simplesmente conversão, identificamos ali que tinha oportunidade de trabalhar a marca dentro do Mercado Livre, uma vez ela trabalhada, a gente incluiu os outros formatos, e esse ROAS continuou crescendo mês após mês. Então, vocês começaram invertido, né? Porque geralmente as pessoas no marketing começam lá no topo do funil e descem, né? Vocês começaram no final do funil com um produto de performance e foram aprendendo e construindo relevância para a marca e construindo a marca dentro desse processo, se é que existe um funil hoje em dia, né? Uhum. Tem muito debate sobre isso, não quero entrar nesse debate, mas eu achei legal... que na nossa preparação aqui, eu entendi que a Puma contratou uma pessoa exclusiva para tomar conta
do relacionamento e da campanha dentro do mercado Ads. Eu achei isso único, assim, sabe? Eu achei interessante isso. Conta um pouquinho pra gente, Aldo. Claro. A verdade é que não contratamos uma pessoa, sino que uma pessoa do time virou foco para o Mercado Livre. Legal. O mesmo aconteceu com a Eri, que é a pessoa de performance, que também deu muito foco para as campanhas de ads com o Mercado Livre. Então, o que fizemos em janeiro, começo de fevereiro, foi olhar qual é o processo, porque o que aconteceu no ano passado, que foi o diferencial para esse ano em que estamos agora. A gente tem um produto forte. Então, o que acontecia é que temos um spike de venda e caía. Um spike de venda e caía. O que deu a virada do negócio foi entender o processo de Meli para não ter esses spikes. E dentro da companhia, o que fizemos, dentro do time, o que fizemos foi entender quais outros produtos poderiam ser os ganhadores. Então, construímos um assortment para Meli em particular, principalmente para Full, onde, apesar dos spikes, sempre tem outro que vai ganhando. E isso foi o que conseguimos ter com a pessoa que estava dando foco, que é Danilo, que está aqui. Ele dio foco, ele me ajudou com os números, ele me ajudou com os produtos, o time completo focou muito do tempo trabalhando para Meli e os resultados estão na vista. Muito legal, muito legal. E como é que foi esse momento de ajustar? Porque teve um ajuste fino, que eu entendo, né? E eu entendo também que deve ter tido um momento de aprendizado, de troca muito grande nessas 6 mãos que você mencionou, Dani. Como é que foi esse processo? O momento chave foi quando a gente viu que o Lizar tinha oportunidade, né? Então, porque a gente tem dois critérios ali quando a gente faz PEDs. É o LISB e o Lizar. Então, o LISB é quanto que a marca está perdendo de leilões por baixo investimento. Então, se a marca pusesse mais investimento em ads, a gente começa a ganhar leilões que a gente está de fora. LISB não era um problema. O problema era justamente o Lizar. Então, ao identificar o Lizar, que é a questão da qualidade do anúncio, a gente triangulou muito bem com o time, a Érica, que está lá na Puma à frente de ads, o Dani, que está à frente dessa parte comercial, o nosso time comercial de marketplace, e ao trabalhar isso, a gente começou a ver o Lizar cair. Então, a gente viu que a gente estava explorando o PEDS já da melhor forma possível. A partir daí, a gente incluiu novos formatos para crescer um pouco essa base também. Display, ainda com o objetivo de conversão, porque a gente tem dentro do nosso formato de display, a gente tem um objetivo de awareness, consideração e conversão. Acho que a gente ainda tem potencial para seguir subindo essa awareness de marca dentro do Mercado Livre, mas ao incluir o display de conversão e um outro formato que a gente tem, que é o DCA, que trabalha novamente, ele faz uma estratégia de catálogo de ads com remarketing, então a gente cerca esse consumidor. Se ele buscou o produto da Puma, colocou no carrinho e não comprou, ou se ele buscou um produto similar que a Puma tem algo a oferecer, a gente faz uma estratégia de remarketing e encontra ele novamente na jornada. Quando a gente acrescentou ao PEDS o display de conversão e o DCA, a gente cresceu esse ROAS e segue crescendo, tá? Q3 versus Q2, a gente acabou de fechar o resultado de Q3, o ROAS cresceu mais 11%. Então, cresceu significativamente ali de abril para junho, mas a gente segue vendo esse crescimento e ainda com potencial. Legal. E o catálogo, na verdade, quando você fala catálogo, são todos os produtos. É isso? Exatamente. E ele faz isso de forma automática. Então, a própria plataforma identifica os produtos que vão se conectar com aquele usuário, seja porque ele colocou o produto no carrinho e não converteu, ou porque ele procurou um produto similar. Legal, legal. E aí, quando a gente pensa na parte de segmentação dentro de Retail Media, qual é o aprendizado que vocês tiveram dessa mudança? Eu acho que uma coisa curiosa da segmentação é que a gente consegue perceber que a gente tem potencial para trabalhar não só quem está ali buscando por moda,
de forma geral, que como eu falei, são 35 milhões de pessoas, são 35 milhões em moda, mais de 200 milhões de buscas por mês. Então, são 35 milhões de usuários buscando mais de 200 milhões de vezes no mês. Mas essas pessoas, elas também colocam outras coisas no carrinho e elas compram outras coisas no Mercado Livre, voltam outras vezes ao longo do mês. E a gente consegue identificar, então, em que outro momento que esse usuário também está no Mercado Livre que a gente pode abordá-lo como produto de Puma. Então, uma curiosidade, por exemplo, quem compra fashion e quem compra tênis especificamente, navega muito pela categoria de decoração para casa. Então, vamos falar com esse usuário de decoração para casa também, quando ele está buscando uma coisa para casa. Então, essa inteligência de first party data que a gente tem, de identificar esse usuário ao longo de toda a jornada, desde o momento que ele entra no marketplace para pesquisar um produto, na maioria das vezes sem menção de marca ainda. Então, o fato da Puma crescer da 9ª marca para a 5ª marca é um grande ganho. Até o momento de consideração e finalmente conversão. A gente, ao conhecer muito bem esse usuário ao longo dessa jornada, nos permite ter uma estratégia ainda mais assertiva de ads. Legal. E esse usuário, hoje em dia, ele obviamente ele tem aí uma navegabilidade dentro do mundo da internet como um todo muito grande. E você, como um cara de e-commerce, né, você deve conseguir usar e entender muito bem esses dados para encontrar esse cara em outros momentos da jornada dele. Talvez ele queira comprar um tênis de corrida hoje, mas amanhã ele vai jogar futebol e ele quer né, uma chuteira e tal. Qual é o desafio maior aí que você vê nesse digamos assim, nesse momento de multi-touch attribution, né? A verdade é que o desafio é principalmente entender quem é a pessoa e o que está procurando. Como temos um espaço para entender a todo mundo, o que temos que ter é muita oferta. Então, o que do lado comercial, o que fizemos foi acrescentar oferta. Então, ter um produto para uma pessoa que vai por um precinho, vai por uma oferta do dia, alguma coisa assim, e ter também o tênis de corrida mais caro que temos lá. Então, diversificamos e continuamos fazendo hoje em dia, diversificando a oferta para que a pessoa que chegue no Mercado Livre ache o produto que quer hacer. Legal. Porque no começo, esse foi um dos erros, que a proposta do lado do produto era muito curta. Então, hoje, tem um espaço muito maior para achar o produto. Ou seja, um portfólio maior, um Sortimento. sortimento maior, uma oferta maior para todos os gostos, basicamente, né? Muito legal, muito legal. Quando você olha para esse teu aprendizado e você olha para o futuro, né? Daqui a, sei lá, talvez menos de 30 dias, dependendo de quando sai esse episódio, ou de repente já até passou, no momento que sai, a gente vai ter o Black Friday desse ano, né? Sem querer, obviamente, dar nenhum spoiler de estratégia, nem nada disso, como é que você está olhando para esse futuro com o aprendizado que você teve durante todo esse ano? A verdade é que o trabalho de Black Friday para a gente começou 3 meses atrás, 4 meses atrás. E o foco principal é, sem dúvida, o Puma.com, mas também o sortimento e o preço, a oferta que vamos ter no Mercado Livre. E também o trabalho com o time de ads para entender como achar essa pessoa, como mostrar o produto correto para essa pessoa e como fazer acontecer a venda. Para mim, o final das contas é venda. E de nosso lado, o que estamos fazendo é foco de volta e a Eri, a persona de performance, trabalhando, eu acredito que todos os dias com vocês. Legal, legal, legal. No final eu fico pensando, né, essas datas são muito importantes para o varejo e elas também são muito importantes para o varejo online, né? E eu entendo que devem ter picos muito grandes, mas eu acho que Puma é uma marca que tem um relacionamento com o seu consumidor, né, que muitas vezes talvez a conveniência de você
ter aquele tênis ou aquela chuteira ou qualquer que seja o produto, o cara comprou de manhã e ter à noite, essa conveniência, essa rapidez, é uma coisa que eu acho que deve fazer uma diferença na decisão de compra muito grande, né? Sim, é um diferencial. Ter a capilaridade que temos hoje com Meli, ter a resposta rápida para entregar um pacote para um cliente de hoje de manhã para a noite ou amanhã de manhã é importantíssima. Hoje estamos avaliando também outro meio de entrega que tem a Mercado Livre, que é Flex, que é como full, que eu já falei, mas com sortimento de nosso CD. Então, se você que é o que eu faço, porque você está aqui perto. Que é fácil. Se você é São Paulo, mora aqui no São Paulo, é fácil entregar para você amanhã ou dia depois. Mas se você mora no Recife, onde seja, no Nordeste, claro, o Brasil é muito grande, é né? muito grande, muito grande. Temos nossos aviões, né? Nove. Claro, isso é um diferencial. Isso é um diferencial. E por isso mesmo que o sortimento está crescendo muito para mim. Muito legal. E Dani, quando você olha para frente, quais são os próximos passos nessa parceria para você? Como é que você vê a evolução da parceria dentro do mundo de retail media? Eu vejo o grande potencial da gente seguir crescendo na estratégia de display. Como eu disse, hoje a gente ainda está muito concentrado em display de conversão. Mas a gente deve crescer aí para um display mais de awareness e consideração, para que realmente as pessoas entrem no Mercado Livre e busquem por Puma, né? Se a gente for pensar o Mercado Livre como um grande shopping center, com vários corredores, pessoas que entram ali buscando N coisas, a maioria das vezes, quando a gente fala desse segmento, sem uma menção de marca, né? Por mais que tenha subido da nona para a quinta marca mais buscada, a gente ainda tem 70% dos usuários entrando sem buscar uma marca ainda dentro de tênis. Então, a gente precisa aumentar essa consideração e essa busca pela marca Puma. Como que a gente faz isso? Chamando a atenção desse usuário quando ele entra ainda no momento que ele não tem uma decisão de marca, né? Então, que a Puma esteja ali presente para que esse usuário considere e finalmente converta, né? Então, acho que tem bastante potencial para isso e vamos trabalhar aí fortemente para a Puma ser entre as top 3 marcas mais buscadas, né? Acho que esse é o meu goal. Eu acho que como marca, acho que a Puma tem marca para isso, né? Com certeza. E a gente precisa levar isso para o marketplace. Então, acho que já uma grande conquista que a gente teve. Realmente foi uma virada. A Puma acabou de ganhar um prêmio nosso do Mercado Ads Awards. Foram premiados aí entre vários cases que a gente teve inscritos referentes à estratégia de 2025. Então, foi o maior prazer poder entregar nas mãos do Aldo esse prêmio. Porque realmente foi uma surpresa, uma grande conquista e de um trabalho muito sincronizado entre todas as áreas. Acho que o grande negócio dessa parceria foi esse trabalho em conjunto. Mas a gente tem potencial aí para seguir crescendo e para que a Puma realmente seja uma marca buscada, ainda mais buscada dentro do Mercado Livre, como eu digo, num shopping center, com milhares de vendedores, milhares de sellers, milhares de marcas e muita gente, né? A gente, em junho desse ano, a gente já tinha o mesmo número de pessoas da Black Friday do ano passado. Então, assim, são mais de 80 milhões de usuários dentro do Mercado Livre mensalmente. A marca precisa estar ali presente na hora que esse usuário entra no corredor, né? E precisa também trabalhar de forma criativa para chamar a atenção desse usuário. Isso que eu ia falar. Eu acho que a atenção é a maior moeda hoje em dia, seja dentro do retail media ou seja em qualquer situação de venda, né? O encantamento Exato. E a conveniência que a gente tem que levar em consideração quando a gente está criando campanha. E agora, com tanta tecnologia, tanto dado, Dani, quais são as ferramentas que vocês estão usando e vocês veem o papel dessas ferramentas e da criatividade dentro desse processo de construir essas oportunidades de atenção para os consumidores? Eu acho que clientes que têm um acordo anual com a gente, como a Puma tem, a gente tem o time de insights trabalhando muito diretamente com a marca, né? Então, ali identificando todas as oportunidades e trazendo todos esses dados para uma estratégia, né? Então, como usar esses dados da forma mais inteligente.
E a gente também tem a oportunidade de trabalhar projetos com as marcas, né? Então, projetos que podem funcionar tanto dentro do Mercado Livre, né? Numa experiência desse usuário de forma criativa. A gente tem feito isso com algumas marcas de outros segmentos também. E a gente pode extrapolar isso para fora do Mercado Livre, né? Então, para que realmente seja uma estratégia 360, a gente tem hoje, impacta esse usuário hoje, não só dentro do marketplace, mas a gente impacta no inventário estendido. Então, você pode fazer uma estratégia de remarketing para fora do Mercado Livre. A gente tem vídeo, um LPlay, Disney como parceiro. Então, a gente pode pensar de forma muito criativa de como impactar esse usuário em diferentes momentos da jornada dele. Não só dentro do Mercado Livre, que a gente sabe que esse usuário, quando ele está dentro de um marketplace, ele está ainda mais aberto a uma mensagem de marca, porque ele está ali buscando um produto que ele quer comprar, né? Não sei se vai comprar agora ou depois, mas ele está buscando por um produto, é diferente de quando ele está lendo um site de notícias. Mas a gente também pode pegar ele em outros momentos e trazer ele de volta para esse ambiente da conversão. E a gente, com um time de insights, trabalhando também, acho que uma 8ª mão aí nessa parceria, a gente consegue ter muita inteligência desse dado e converter isso em ideias criativas e projetos criativos que a gente também oferece isso para os nossos clientes. Legal. E temos designer também. Oi? O designer de Kibichos. Exatamente, sim. Legal. Se aqui o melhor sempre é aproveitar quem sabe que um cliente tem aí dentro. E esse também é uma oportunidade para quem está ouvindo, que quando a gente entrou com o trabalho no Mercado Livre mesmo, olhamos o investimento como algo não tão importante. Era como, não, a gente consegue fazer, a verdade. Vamos a olhar, não vamos a investir. Tudo isso mudou depois que falamos e aproveitamos a oportunidade, porque, no final das contas, o time de Meli, a Tatiana, a Ana Paula, que é o time que está muito mais perto da gente, entende quem e como e que usar. Então, é melhor deixar com elas. E temos a Eri do nosso lado, que está aí sempre alinhando tudo, mas a verdade, para mim, é um negócio que elas manejam muito, muito bem e que é melhor que trabalhemos nessa linha. A gente tem um número que impressiona: 55% do total GMV que é vendido de Puma é atribuído a Ads. Então, esse é um número bastante impressionante. A força que Ads tem para captar a atenção desse usuário na hora que ele entra nesse mega shopping center com tantas marcas, corredores e caminhos que ele pode, jornadas que ele pode fazer ali dentro. Então, essa estratégia de Ads é muito importante para a gente captar ele no momento certo e levar ele para uma conversão. Muito legal, muito legal. Bom, aqui a conversa passa muito rápido, tá? E eu sempre falo isso e as pessoas, mas já acabou. A gente já vai se encaminhando para o final, então eu vou para as nossas últimas 2 perguntas aqui. Uma delas é o seguinte: a gente está perguntando isso para todo mundo que passa aqui nessa série especial de Retail Media Club que a gente está construindo. Se você tivesse uma varinha ou um poder específico de derrubar um mito sobre o Retail Media, qual seria esse mito? Eu falo? Fala. Eu acho que a gente tem um paradigma aí para quebrar nos clientes e nas agências de publicidade. Eu que estou em Mercado Ads há 5 anos, tenho falado isso há 5 anos, mas realmente é uma mudança grande. Parece mindset. Simples de mindset. E às vezes até estrutural dentro dos clientes. Marketplace não é somente conversão e performance. Marketplace são 80 milhões de brasileiros que estão todo dia ali buscando um produto, querendo conhecer um produto para finalmente converter. Então, se uma marca quer ser assertiva, falar com aquele público certo, que a gente tem o first party data que outros meios não têm, mesmo que seja para trazer uma lembrança de marca, um awareness de marca, uma consideração para finalmente conversão, o time, a gente não devia ter trade, pensa marketplace, marketing, pensa em branding. A gente deveria ter, talvez ser o mesmo time, ou pelo menos ter esses 2 times sempre sentados juntos,
trabalhando uma estratégia de marca como um todo e que o marketplace não fique somente na cabeça do time de trade. O marketplace é um lugar para awareness, consideração e conversão de marca. Então, acho que esse é o principal, isso já em países que trabalham com retail media há mais anos, né? Acho que a gente tem os Estados Unidos sempre como a primeira referência mais próxima, vamos dizer assim, esse paradigma acho que já se quebrou, mas aqui a gente ainda tem uma dificuldade até estrutural, sabe? Às vezes eu sinto que existe um muro de Berlim, antes de cair, entre um time de trade e o time de marketing, e uma dificuldade muito grande do time de marketing entender que deveria estar trabalhando junto com o time de trade para potencializar essa marca dentro do marketplace. Esse, para mim, é o... Legal. É a junção entre a ciência, né, e a construção do relacionamento. Exatamente. Basicamente isso. Eu ia falar o mesmo. Sim. Então, pronto, já estamos alinhados. Estamos alinhados novamente, sim. Alinhadíssimos. Nesse prêmio que a gente entregou na semana passada, a gente tinha, né, a Luciana, que é a pessoa de branding, e o Aldo juntos no palco recebendo o prêmio. Muito já legal. É um ótimo sinal aí para o que está por vir. Acho que a gente tem Copa do Mundo chegando, né? Então, como que a gente pensa essa marca e com todo o nosso poder de dados para trabalhar aí nesse próximo ano que promete muito. Legal. Esperamos que tenha um caso muito legal para ser submetido nos Smarts do ano que vem. Exatamente. Olha aí, Dani. Vai ter. Eu aposto. Eu aposto também. Muito legal, muito legal. Aldo, grande prazer ter você aqui com a gente. A casa é sua. Muito né? legal. Eu estava te contando antes aqui um pouquinho do que é MMA, da nossa comunidade, da nossa batalha. Né? A gente colocou vocês, anunciantes, marqueteiros, que têm todos os problemas, têm o dinheiro para resolver parte deles, no centro da conversa da nossa comunidade, para a gente ter essas conversas aqui, onde a gente explora melhores práticas, usos de casos de sucesso, né? E como é que a gente compartilha isso com a nossa comunidade de forma colaborativa, porque só assim é que a gente vai construir um mercado mais maduro, pelo menos essa é a nossa tese, construir um mercado mais maduro e educar as pessoas a quebrarem esses paradigmas, mudarem o seu mindset, né, Dani? Que você já está nessa jornada com a gente faz Sigo bastante forte. tempo. Bem-vinda também, sempre. Obrigada. Casa é sua. E turma, se vocês gostaram desse episódio, a gente está fazendo uma série de episódios sobre o tema de Retail Media dentro do Retail Media Club, que é uma iniciativa nova e apoiada aqui pelo Mercado Ads. Eu te vejo no próximo episódio.